Estamos aqui nos reencontrando novamente. Tivemos aí um tempinho uma pausa, né, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, por conta do feriado aí passado. E agora vamos retornar novamente aí aos trabalhos do PET, né, o plano de estudos tutorado que o Estado encaminhou para nós professores trabalharmos aí com vocês. Agora essa semana vamos trabalhar a semana 4 do PET. E o eixo temático será os cenários da globalização e fragmentação. Tema tópico: as fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações, globalização. As habilidades que vocês vão estar adquirindo aí com esse conteúdo que a gente vai estar trabalhando: reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como blocos econômicos, aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-americano, territórios múltiplos, do territorismo e do genocídio. Os conteúdos relacionados dessa semana 4: blocos econômicos e acordos entre os blocos, a nossa interdisciplinaridade. O trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciência humana da BNCC 2, que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes atores sociais responsáveis pelas transformações. Então essa é toda a nossa interdisciplinaridade. O tema dessa semana: globalização e blocos econômicos. A duração aí, que é a nossa carga horária, muito importante para vocês estarem aí concluindo esse ano letivo, né? Por isso que vai ser importante vocês fazerem as atividades desse conteúdo para atingir essa carga horária e estar ajudando vocês. Cara aluno, cara aluna, nessa semana você vai entender o que são os blocos econômicos e como eles funcionam no contexto da globalização. Fique por dentro dos conceitos. Os blocos econômicos são associações criadas entre os países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Eles surgiram do reflexo da constante competição de economias que estão sempre buscando o crescimento econômico, principalmente. Além disso, é um movimento cada vez mais comum no mercado mundial para aguentar o ritmo acelerado dos países, e essa união acontece por interesses mútuos e pela possibilidade de crescimento em grupo. Então, esses aqui são os principais avanços, né, com os blocos econômicos, né, esses interesses, esse crescimento em grupo. Então, o que são blocos econômicos? De novo, o bloco econômico é uma união dos países com interesses mútuos de crescimento econômico. Em alguns casos, se estende também a integração social. Tem como uma das ideias principais garantir uma maior integração entre países e trazer a facilitação do comércio. Os blocos econômicos começaram a surgir no fim da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a Europa estava devastada por causa da guerra e também era fortemente influenciada pelo mercado norte-americano, que estava em processo de crescimento econômico, portanto poderia ameaçar economias europeias, né? Então, uma da importância e do principal início do blocos econômicos foi isso, né? Partiu lá na Europa com o fim da Segunda Guerra e também preocupando com o grande avanço econômico dos Estados Unidos. O primeiro bloco econômico nasceu em 1944 com a criação de Benelux, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, conhecido aí como os Países Baixos também, né? Logo após a Segunda Guerra, como a gente comentou, seu objetivo era ajudar os países membros a se recuperarem da guerra.
Após ele, principalmente depois da Guerra Fria, outros blocos foram criados. Então, após a Guerra Fria, outros blocos também foram criados. Classificação dos blocos. São definidos 4 estágios ou tipos de blocos, né? Primeiro aqui, área de livre comércio. O primeiro seria a determinação de uma área de livre comércio, que significa que produtos produzidos por um país podem entrar em países que têm esse acordo de livre comércio com ele, isento de taxas e burocracias tradicionais de uma importação normal. Então isso aqui é o primeiro estágio, vamos dizer assim, dos blocos econômicos. União aduaneira. Numa segunda fase de interesses mais amplos, a união aduaneira apresenta a implementação de condutas de comércio, além de regra para comércios com países que não fazem parte dessa união, então que já é um avanço, né? Que é no caso do nosso Mercosul, tem como característica a união aduaneira. Além das regras internas, temos também as regras externas para os países fora do bloco. Mercado comum. A terceira parte é a criação de um mercado comum, que implica numa integração maior entre as economias e regras de comércio interno e externo, além de englobar a passagem de mercadorias, pessoas e capital entre países de forma livre. Então aqui já é um avanço, ó, com o mercado comum. E o último estágio seria a união econômica e monetária. O estágio máximo de ligação é o de união econômica e monetária, né? Que é um mercado comunitário com um diferencial de ter uma moeda comum em circulação nos países que compõem esse grupo. Então, o principal diferencial, a gente também tem uma moeda única entre esses países, né? Esses estágios são baseados nas fases ou categorias vividas pelos blocos, mas há uma ordem obrigatória para sua criação, né? Então, o bloco que seguiu todos os passos citados, vamos dizer assim, todos esses estágios que a gente acabou de citar, temos como grandes exemplos a União Europeia. Mas outros já formados não seguiram necessariamente essa ordem, vamos dizer assim. Temos aí o Mercosul, por exemplo, que é classificado como União Aduaneira, né? Aqui. E temos a União Europeia, que já atingiu esse nível máximo de economia monetária, econômica e monetária, que é o estágio maior. Então temos a União Europeia nesse estágio maior de economia, de bloco formado com econômica e monetária, uma única moeda, e fortalecendo a sua economia. E temos a União Aduaneira, que é o Mercosul, né? Que já teve alguns avanços, mas não como, por exemplo, esses blocos desse quarto estágio. Aliás, esses passos são baseados na formação de cada bloco que a gente vem citando aqui, de cada estágio. Então vamos lá, os principais blocos econômicos que a gente tem. Temos aí a União Europeia, que na Europa existe essa União Europeia, que é um bloco formado por 28 países. Ele surgiu pela necessidade dos países se unirem após a destruição, quando a gente for da Segunda Guerra Mundial. Ele contém economias fortes que conseguiram resistir a diversas crises econômicas, né, mundiais. Sua moeda comum é o euro, mas existem aquelas que não aderiram à moeda, né? Aqueles países que não aderiram ao euro, como por exemplo a Inglaterra, que lá eles ainda utilizam a sua moeda, a libra, né? E até então, que hoje eles estão no processo de saída até da União Europeia, um assunto para a gente estar estudando depois. Então, ainda que a Grécia, a Espanha e outros países tenham passado por sérias dificuldades, o fato de estarem inclusos na União Europeia os deu proteção, inclusive apoio financeiro que eles precisaram para sair, vamos dizer assim, dessa crise, né? Esses países, agora eles deram exemplo que a crise é a Espanha. Foi interessante para estarem na União Europeia, né? Para saírem dessa crise. Temos a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que foi criada em 1991 e foi formada por esses países aqui, ó. E criada principalmente após o fim da Guerra Fria, né? Que foi para fortalecer os países aí que se formaram com a extinção da ex-União Soviética. E temos aqui o Mercosul, que foi criado em 92, sendo formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Ainda temos a Venezuela, que entrou em 2012. Mas existem outros processos de adesão e associados aqui nesse grupo do Mercosul. O objetivo do Mercosul é trazer a integração política, econômica e social entre os países participantes e auxiliar no aumento da qualidade de vida e fortalecer o vínculo entre os cidadãos do bloco aqui do Mercosul. Temos o NAFTA, que é um tratado dos países da América do Norte, né? Que é de livre comércio e foi criado em 1994, formado por México, Estados Unidos e Canadá. O principal objetivo do bloco é manter políticas comuns com relação às barreiras alfandegárias, leis financeiras e padrões e acesso aos mercados dos países membros. E por último temos o APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que foi criado em 93 na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos, e é formado por países das Américas, da Oceania e da Ásia. Então, pessoal, para vocês saberem mais sobre a formação aqui dos blocos econômicos, vamos dizer assim, vocês acessem aqui esse link para vocês estarem aprendendo mais sobre a formação aí dos nossos blocos econômicos. Estamos finalizando esse assunto aí que a gente trabalhou ao longo dessa semana, desse PET do volume 1, né? Globalização, blocos econômicos, nova ordem mundial. Trabalhamos muito esses conteúdos. Espero que tenham aprendido bastante aí com o professor esse conteúdo da semana 4, para vocês agora estarem realizando essas atividades dessa semana. E assim concluímos aí o nosso PET do volume 1 e essa semana 4 também. Desculpem as falhas do professor. Obrigado pela presença de todos. Agradeço todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.